Bom, primeiro começar o nosso bate-papo aqui, parabenizando os vereadores, né, pela coragem de vir a público, né, de falar desse assunto aqui. Acho que nada mais justo do que quando acontece um fato é dar esclarecimentos, explicações para a sociedade, ainda mais vindo de dois vereadores que foram eleitos aí pela sociedade para representar o povo na Câmara de Vereadores. Então, quando cita o nome do vereador, mais ainda. Se um cidadão comum tem que dar explicação, o vereador acho que tem que dar mais explicação ainda, né? Então, quero parabenizar aqui a coragem dos senhores de vir aqui a público para falar desse assunto que envolve o nome de ambos. Também para esclarecer que, desde que a matéria foi publicada lá no site, né, Maicon? Uhum. Nesta semana, foi quarta-feira? Quarta-feira que a reportagem foi publicada. A gente procurou, né, nossa reportagem procurou os dois vereadores para, naquela época, já dar um esclarecimento. E o Dami procurou a emissora e trouxe aqui um documento, inclusive deu as informações dele que constam na matéria. E o Jales, na ocasião, estava em audiência, em reuniões, e acabou não atendendo aí a reportagem para colocar a versão dele também. Depois a gente percebeu que teve uma entrevista numa rede social, no Facebook, onde os vereadores chegaram a dizer que a imprensa é maldosa e tal. Acho que nós não somos tão maldosos, porque nós estamos dando espaço para vocês agora aqui, para terem um papo com a gente. Então, primeiro, para começar aqui, Jales e o Dami, vamos entender do início da história. Quando o equipamento foi emprestado para o Ildami, o senhor era secretário, né, Jales, de Agricultura? Ivan, correto. Naquele período, eu estava como secretário de Agricultura do nosso município e foi solicitado pelo vereador, né, ressaltando, né, vereador e produtor rural. Até naquela época ele tinha produtor rural, era produtor rural e também tinha sua indústria de beneficiamento de mandioca. Você entendeu? Aí foi procurado naquela época para quem pudesse ceder para ele naquele momento que ele estava precisando. Ô Jales, existe uma legislação que permite esse tipo de empréstimo? Ivan, como é que funciona isso? Eu vou até te explicar para você aqui. Como eu disse, foi procurado pelo Carlos Alberto naquele momento, eu estava na Câmara Municipal, gravei para ele, né, aquela entrevista. Quando a gente fala de uma ação corriqueira na Secretaria de Agricultura, é porque tanto eu quanto o vereador Ildamir tem conhecimento, né, dessa situação de emprestar equipamentos públicos que estão lotados na Secretaria de Agricultura. É uma coisa normal, de praxe? É uma coisa de praxe, uma situação corriqueira, que acontece dia a dia na Secretaria de Agricultura. Além dessa seladora, que outro equipamento o senhor lembra que tem emprestado assim? Procuramos até, Ivan, no dia seguinte, na quinta-feira, junto à Secretaria de Agricultura, a pasta onde continha esse termo de empréstimo. Sim. Né, desse equipamento ao vereador Ildamir. Sim. E lá notamos que essa pasta de arquivos não estava mais lá. Sumiu esse arquivo? Sumiu essa pasta. Você entendeu? E não adianta sumir com a pasta da onde eu era secretário e tenho conhecimento que essa pasta estava lá. Na época que o senhor era secretário, era comum que o senhor emprestasse esses equipamentos? Não só eu como secretário, mas como outros secretários anteriores. Era comum essa prática de emprestar equipamentos voltados à agricultura familiar, de equipamentos onde às vezes o trator não poderia fazer o serviço, o proprietário tem lá o seu trator, porém o equipamento também é um patrimônio muito caro, o cara não consegue adquiri-lo, pega emprestado para fazer suas atividades no campo. Acompanhamento técnico. E aí fomos procurar essa pasta onde deveria de estar o documento, né? O que o senhor acha que aconteceu? Eu não faço ideia, né? Mas tanto eu quanto o vereador Ildamir, né, tem conhecimento dessa pasta de arquivo, que não é uma pasta de arquivo iniciada em 2021, quando assumi como secretário, mas sim uma pasta de gestões anteriores. E até tenho mais termos desse feito de ter emprestado alguns outros equipamentos a produtores. Então essa pasta de termos que sumiu. Emprestado calcareadeira a produtores rurais, plantadeiras a produtores rurais, você entendeu? Tem plantadeiras que foram emprestadas, calcareadeiras, pulverizadores de veneno, entendeu? Perfuradores de solo. Né? Eu tenho o termo assinado, então não adianta assumir com a pasta que essa pasta existe. Você acredita que houve alguma má fé nesse sentido? Não faço ideia, não quero julgar ninguém aqui, entendeu?
E até então, quando... até tem uma matéria aqui, a última publicada por vocês, que fala ali que a plantadeira pode ser emprestada, mas já o equipamento que eu emprestei não, que deveria ser voltada... Não. O que diz a reportagem, secretário, inclusive o advogado que fala na reportagem, é que existem equipamentos que existem na legislação dela já a característica de empréstimo, ou seja, veio um trator do Estado que ele vem para uma entidade e ele pode ser emprestado, ele vem a finalidade, e não é isso que ele entendeu no caso da embaladora. É isso. A finalidade do empréstimo, é isso que ele quis dizer. Esta embaladora a vácuo, ela é voltada para a agroindústria. Ela já é um equipamento voltado para a agroindústria. Ela estava cedido, lotado na usina de leite. Então ela estava cedida já aos produtores, através de uma cooperativa. Sim. Você entendeu? A cooperativa parou, o equipamento estava, até vamos dizer de passagem, vulnerável naquele ambiente da onde era a cooperativa, né? Estava lá vulnerável porque a cooperativa deixou com portas abertas, portas quebradas, você entendeu? Quando o vereador necessitou que ele era um produtor e ele tinha uma agroindústria naquele momento, no beneficiamento de mandioca, né? Falei, bom, beleza, creio eu que não tem problema, assim como os próprios servidores da casa da secretaria na época falaram, não, equipamento, o cara está precisando, está voltado para a agroindústria, atende produtores rurais, que no momento ele comprava a matéria-prima para que ele pudesse beneficiar. Entendeu? De toda forma, foi para beneficiar uma agroindústria. Ô Jales, mas em termos da lei, né? Porque a gente sabe que vai ter uma investigação até do próprio Ministério Público, mas em termos da lei, existe uma legislação que autoriza ou foi uma questão assim, você sentiu a necessidade, viu a necessidade e falou, vou fazer isso? Mas existe uma legislação que permite? Ô Ivan, como é que funciona isso? Até o momento, eu fui buscar... Você foi orientado quando secretário? Devido a ter vários termos até de outros secretários, eu falei assim, creio eu que isso aqui está em ordem. Beleza, não pesquisei a legalidade desse fato, se poderia ou não poderia. Mas ali que nós estamos falando agora, se trata de um equipamento voltado para a agroindústria, não voltado ao produtor. Entendeu? Você deixou a pasta quando mesmo, Jair? Você lembra? Eu não me recordo a data, mas foi ali acho que no mês 4 de 2022. 3 ou 4. Isso, 2022. Esse equipamento já tinha sido emprestado. Né? O senhor era secretário. Ele já estava lotado na indústria do leite. Isso, e no termo fala de 40 dias. O senhor cobrou a devolução desse equipamento? Pois é, Ivan, assim como eu quero explicar para você. Nós estamos falando aqui de uma plantadeira, de uma calcareadeira, que é um equipamento que vários produtores usam. Então ali é feita uma escala, um agendamento, você pega até quantos dias você vai ficar com ele, quantos dias você precisa para terminar a sua lavoura, para você jogar o seu calcário, para você jogar a tua semente, quantos dias você precisa. E aí ali já vem uma sequência, uma fila. Já esse equipamento caiu no esquecimento, porque ele é voltado para a agroindústria. E no nosso município tem poucas agroindústrias, né? Então, ninguém mais solicitou, ninguém mais estava precisando, então caiu realmente no esquecimento de cobrar o empresário, o produtor, que é o vereador, aquele equipamento, a devolução dele. Aí foi uma falha da secretaria. Uma falha da secretaria. De não ter cobrado. Ô vereador, eu acho que o que tem causado bastante questionamentos por parte da população é justamente nesse sentido. O equipamento é voltado à agroindústria, ao produtor, mas quando a gente fala de uma calcalhadeira ou até mesmo de qualquer máquina, de qualquer implemento da secretaria, quando há essa solicitação, hoje existe o pagamento da taxa pela hora da máquina trabalhada nas propriedades e as cooperativas, que atendem o coletivo. Por mais que essa agroindústria viesse a atender, a processar os produtos que são entregues pelos produtores, ela tem a finalidade comercial e pertencia, no caso, ao vereador Ildamir. E isso é que tem gerado muitos questionamentos, porque ela não veio para atender o coletivo, ela veio para atender, nesse entendimento, o vereador e proprietário da agroindústria Ildamir, para processar o produto que ele comprou, a matéria-prima que ele comprou do produtor, não necessariamente que fosse beneficiar a coletividade. Correto. Quando a gente fala do termo de empréstimos feito pela Secretaria de Agricultura, ele não vai beneficiando o coletivo, ele vai beneficiando o produtor. O termo de cedência, de comodata, de patrulhas agrícolas que chamamos, ele vai para beneficiar uma associação onde tem seus associados. Mas todos os termos de empréstimos, salvo algum,
né, pode ter ido para beneficiar uma associação coletiva. Né? Nesses termos de empréstimos, que sai da Secretaria de Agricultura, são para atender a finalidade de um produtor. De um produtor só, não coletivo. Qualquer produtor, então, que está nos ouvindo agora, que produz, por exemplo, mandioca, que vende, se quisesse emprestar essa máquina, poderia ir lá e conseguiria? Ivan, eu estou te falando. Na teoria seria isso? Eu estou te falando para você. Esse equipamento, eu sou produtor de mandioca, mas você tem inscrição para processar a sua mandioca para vender? Se ele tiver, bem provável teria emprestado. Se ele chegasse lá para mim, eu estou precisando, eu produzo mandioca, ele iria pegar o equipamento. Porque a gente recebeu, inclusive, essa questão, porque teve um produtor que falou assim, nossa, mas eu fico lá até altas horas amarrando um pacotinho de mandioca para vender e eu descubro que o vereador estava usando o equipamento, então até nisso gerou essa... positivo, mas essa confusão. Que nem eu estou te falando para você, é voltado para a agroindústria. Esse produtor, no mínimo, ele não tem o selo dele para ele produzir essa mandioca. A indústria tinha. Eu fui procurado também, Ivan, por produtores, falou, cara, agora eu não posso mais pedir a calcareadeira para a secretaria, agora eu não vou poder mais ir lá pedir a plantadeira para eu vir plantar na minha área, eu não vou poder pedir mais agora a carreta e ensiladeira, que toda a vida eu peguei na secretaria, para poder silar o meu capinhaçu, silar meu milho, que do jeito que foi publicado aí, se eu fazer isso aí, eu vou cair na rede social, vou ir para o Ministério Público. Ontem um produtor... Jarles, mas esses equipamentos aí têm a característica para ser feito isso? Eles têm a característica para fazer essa prática. Porque do jeito que está sendo explicado, já por vocês, qualquer cidadão que chegar lá pode pedir qualquer equipamento e vai ter. Eu posso pedir uma impressora lá e eu vou ter o equipamento, eu vou pedir... É isso que tem que ser explicado. Beleza, eu vou te emprestar a impressora para você produzir o quê? Imprimir papel? Para isso tem a papelaria ali. O que eu quero dizer para você, Ivan, o produtor, ele já está, o seu ouvinte hoje, que deve ter deles ouvintes que me ligaram, disse que ia acompanhar hoje, que ele usa o do equipamento, falou, cara, como que eu vou buscar agora esse equipamento, pedir ele emprestado? Esse equipamento em questão que nós estamos questionando aqui agora, eu vou emprestar ele para o cara que faz silagem de milho, para ele empacotar a silagem dele. Não é a finalidade do equipamento. Você entendeu? Nós estamos falando para a finalidade. Eu vou emprestar para aquela finalidade. Esse equipamento só é para embalar um produto que foi processado por essa agroindústria. Ele não é um produto para o cara, ele vai embalar, o produtor de leite, ele vai embalar o leite a vácuo? Se ele não pode pasteurizar, ele não está credenciado para isso? Você entendeu? Bom, então vamos ouvir o vereador Teixeirinha. O Jales aí, ele deu as explicações dele enquanto foi secretário, né, de Agricultura. Então, por isso ele está aqui também com a gente no estúdio ao vivo. E o Teixeirinha, o vereador que tinha a sua empresa de beneficiamento de mandioca, acabou vendendo a sua empresa posterior, mas foi ele que fez o empréstimo nesse equipamento. Primeiro, Teixeirinha, qual foi o motivo que o fez procurar a secretaria para pedir um empréstimo desse equipamento? Legal, Ivan. Eu quero falar para você que, primeiramente, que antes de eu ser vereador, eu era produtor rural e também técnico daquela casa, sabendo de todas as informações. Inclusive, você é concursado, né, Teixeirinha, da Secretaria de Agricultura. Sim, sabendo todas as informações, e eu sei o quanto o produtor rural sofre pelas burocracias que existe dentro de um sistema público para fazer a agricultura acontecer. Esse bem, conforme o Jales colocou aí, ele, não só esse bem, mas havia dentro da Secretaria de Agricultura a prática de se emprestar implemento para o produtor rural. O produtor rural precisa semear um capim, empresta um vincão, precisa calcarear o pasto, às vezes o trator da agricultura não pode, ou está estragado, empresta uma calcareadeira e por aí vai. E a gente sabe que muitas burocracias existem, né? Então essa prática, ela já existia dentro da Secretaria de Agricultura. Então, e outra, eu sou vereador hoje, e aí outra questão que o Jales colocou, foi a questão dos termos de empréstimo lá, que após eu fui procurado pela Secretaria de Agricultura na semana passada, antes de veicular. Falou assim, os técnicos da Secretaria sabiam que aonde estava a máquina, Jales, eles sabiam.
sabia onde estava a máquina. Falei, vou providenciar a máquina para vocês. Antes de eu acabar de providenciar, entregar a máquina, surgiu a denúncia que eu teria vendido a embaladeira. A embaladeira. Surgiu isso. A denúncia que teria endurecido. Inclusive chegou aqui. Inclusive a sua matéria, ela me acusou de ter vendido. O senhor vendeu assim, uma indústria com equipamento dentro, vereador? Primeiramente eu quero. Isso eu quero fato, que né? Alguém vai provar. Ninguém vai provar que eu vendi. Mas o senhor compreende, mas sim. Só para entender, o senhor compreende que o senhor vendeu a indústria e o senhor não retirou a máquina de lá? Eu fiquei os 40 dias. Aí, como é prática de um bem público estar beneficiando o produtor rural, eu deixei o bem lá beneficiando com a agricultura. O senhor entende que isso foi correto? Com a agricultura. Eu deixei, mas a Secretaria de Agricultura tinha informação que o bem estava lá. Inclusive, eu peguei o bem dentro de uma agroindústria que hoje está parado, que a gente briga para poder reativar. O bem estava lá, o rato tinha comido todos os fios. Eu peguei o bem, arrumei o bem e eu usei pelos 40 dias, nem 40 dias eu arrumei. Quando eu repassei meu negócio da mandioca, vendi o mandiocal, vendi os equipamentos e não vendi a embaladora, porque a pessoa sabia que a embaladora era emprestada, era da Secretaria de Agricultura. Todo mundo, o pessoal sabia que estava lá e entendeu que o bem estava lá. O bem hoje, eu fui lá e peguei o bem de volta. Peguei o bem de volta, que a pessoa estava lá gerando emprego, né? Estava embalando a mandioca, comprando mandioca aí de 10, 15 produtor rural da agricultura familiar, e hoje ele está sem a máquina. E ganhando dinheiro também, ele está sem a máquina e está beneficiando o produtor. E hoje a máquina foi devolvida e está lá. Agora o rato vai comer de novo. Vai comer lá. Vereador, mas vai comer. O senhor entende... provar que eu vendi, ninguém prova. O senhor entende que é correto, vereador? Que eu quero que alguém acusou que eu vendi a máquina aqui, que não vai comprovar. Mas o senhor entende que é correto, porque qual que é a situação para o senhor entender? O senhor entendeu que chegou o momento de vender a sua indústria, certo? Sim. Então eu vou parar com o meu negócio e vou passar para outra pessoa. Como foi o senhor que tomou esse bem como empréstimo da Secretaria de Agricultura? O senhor não entende que o correto era retirar o equipamento, devolver à Secretaria e que o comprador, então, tivesse a iniciativa? Porque eu entendo que quando eu tomo algo emprestado, eu tenho a responsabilidade de devolver. E a partir daí, é o novo proprietário que vai buscar essa negociação com a Secretaria. O senhor entende que foi correto o que o senhor fez? A equipe sabe. A equipe da Mas Secretaria o senhor entende que foi correto ou foi errado o que o senhor fez? Sabia que estava lá e que eu não vendi o equipamento e que essa prática acontecia lá. Então, o pessoal viu, não tem problema nenhum de deixar o produtor beneficiando. Então, ficou lá o equipamento. A hora que precisou, procurou e nós fomos lá e buscamos o equipamento e colocamos lá de volta por causa de picuinhas políticas que aconteceu. Agora eu quero falar o que motivou. O que motivou a acontecer essa denúncia? Essa denúncia motivou porque eu, enquanto mais 2 vereadores, estamos investigando. Ora, a máquina que a gente sabe que foi veiculado aqui dentro da Secretaria de Agricultura, que foi pago através de PIX lá dentro. Então, nós estamos investigando isso e eu sei. Provar que eu vendi máquina, ninguém prova não. Um erro não pode justificar o outro. Agora eu provo que houve PIX na conta de secretário de Agricultura. Eu provo, está aqui na minha mão. Isso é muito interessante, vereador, porque a gente entende que esse é o papel. Esse é o papel de fato do vereador. Aí que motivou, exatamente. Aí motivou o caso dessa denúncia que nós já falamos aqui, que é uma prática que lá se empresta equipamento. Talvez essa prática vai ser, talvez depois desse ocorrido seja regulamentada, talvez crie-se uma lei na Câmara, os senhores são vereadores, para adequar essa situação aí, para que os senhores secretários façam as coisas de acordo, para evitar esse tipo de transtorno que a gente está passando aqui. Mas em relação ao que o senhor se refere à denúncia, vereador, eu acho que um erro não pode justificar o outro. E essa denúncia, inclusive, que o senhor se refere, foi aqui que ela foi levada ao ar também. Então, para mostrar que a gente não tem aqui lado A ou lado B. Essa denúncia do secretário está sendo investigada pelo Ministério Público, foi levada ao ar aqui nesse programa, da mesma forma que fizemos com os senhores, trazendo aqui o secretário. Porque você bate em vereador, bate muito em vereador aqui, a gente sabe, muitas vezes sem merecer. Tem outros vereadores que já apanhou muito aqui. Apanhou demais aqui nesse meio de comunicação. Tipo o quê? Sem merecer? Qual o fato que foi questionado aqui, que foi sem merecer?
todo mundo fala, porque a Câmara não paga o meio de comunicação de vocês, e aí vocês podem bater no vereador aqui. Nós, o ano passado, nós economizamos, esse ano, mais de R$1 milhão. Só para Pestalozzi foi passado mais de R$200 mil com economia para um órgão que precisa, para investimento na agricultura familiar. Aí, agora, Teixeirinha, Teixeirinha, o senhor está se passando por vítima aqui no programa ao vivo. Não. O senhor está num programa aqui regional. Eu também fui vítima. Deixa eu só fazer a observação. O senhor está se passando por vítima, o senhor vem agora num programa ao vivo, está dizendo que nós publicamos a matéria porque nós não temos contrato com a Câmara, porque a gente bate em vereador. Não tem prova que eu vendi vereador, o senhor, a prova é que o senhor ficou 1 ano com equipamento que era para 40 dias. Eu fiquei com 1 ano, que o senhor vendeu os 40 dias e a produtora... E vendeu quando a empresa? A produtora, no mesmo período que terminou o termo de empréstimo ali, eu já... Quantos dias depois o senhor vendeu a empresa? Depois que o senhor emprestou? Depois que eu emprestei? Foi no vencimento do termo. Então, no vencimento. 40 dias o senhor vendeu a empresa? Antes um pouco do tempo eu vendi a empresa. Eu repassei para outro produtor e aí o pessoal sabia que o equipamento estava Mas o senhor tomou a liberdade por conta própria de repassar o equipamento ao produtor? Deixei lá, a equipe da Secretaria de Agricultura sabia que o equipamento estava lá, beneficiando. O correto deveria ter sido um termo novo ser feito. Tinha que ter sido feito um termo novo. E tem vários equipamentos. Vai aí, roda nesses assentamentos para todo lado aí. Tem resfriador, tem anos vencido o termo de comodato. O senhor citou uma coisa que eu achei muito interessante, principalmente nessa questão do atual secretário Casinha. O senhor está trabalhando em cima, investigando para saber o que está acontecendo sobre os pagamentos. Sim. E eu acho que esse é o papel do vereador, é fiscalizar. E além disso, Maicon, tem a questão também, por que surgiu essa questão? Foi depois que eu tenho muita reclamação de produtor rural, o produtor rural vai te mandar, porque não é besta. Eu fui eleito pela agricultura familiar e tenho a confiança da agricultura familiar para defender o produtor rural. E eu estou há vários dias criticando o trator público, um trator que é da Secretaria de Agricultura, que está gradeando o terreno público e não faz a roça dos produtores rurais. Quando eu cheguei na tribuna da Câmara e coloquei que não tinha mais entendimento, que eu não ia entender essa situação, que se eu pegasse o trator, que é da Secretaria de Agricultura, gradeando o terreno público, eu iria botar no Ministério Público. A partir daí, aí a coisa começou a andar o trator e aí começou a surgir as denúncias contra a minha pessoa. Teixeirinha, esse trator, no caso, quando ele faz o serviço para o produtor, ele paga taxa ou é gratuito? Paga taxa. Quando quando é tipo algum projeto técnico da secretaria, uma referência técnica, aí não. Aí é por conta da Secretaria de Agricultura mesmo. Ô, vereador, mas aí agora, essa máquina, dentro do código tributário do município, não tem atribuída a taxa. Ela, inclusive, nós estamos trabalhando para isso, para fazer uma reforma no código tributário, eu e o Jales, e fazer um programa da porteira para dentro. Nós vamos criar o Fundagre, o Fundo da Agricultura Familiar, e aonde qualquer hora máquina e trator que for feito, esse recurso vai para dentro desse fundo e esse fundo beneficiar o produtor rural, né? Uhum. E aí colocar valores para equipamento, máquina vaca, para calcareadeira, para valor de hora trator que já tem lá, que não pode ser recebido na conta de secretário. Então isso eu estou investigando. As denúncias surgiu contra a minha pessoa porque eu estou investigando. O vereador tem que ter coragem para chegar, para denunciar, para requisitar. Quando nós requisitamos lá o requerimento da Secretaria de Agricultura para mandar o relatório de horas máquina para nós, que aí foram depositar o recurso na conta da prefeitura. Então nós estamos investigando e vamos investigar. Nós estamos à disposição do Ministério Público, tanto para essa causa como para a causa que nos denunciaram. Ô vereador, mas aí que está, essa é a situação. O senhor está investigando a atual gestão do secretário Casinha, mas me parece que há um desencontro, porque nesse caso o senhor está fazendo o seu papel de fiscalizar, mas o senhor também não teria que ter fiscalizado, junto com o Jales, também vereador, sobre essa máquina? O equipamento, eu já falei para você que o equipamento estava com um produtor rural. Mas não é o senhor como vereador que tem que buscar a legalidade para isso?
Não tem. Porque o senhor falei agora no termo é algo corriqueiro, mas o senhor entende que está errado. E como vereador, o senhor devia estar atento para isso? No Código Tributário do município não tem valor para pagar a hora de embaladeira. Mas tem legislação que pode emprestar, Idamir? Também não existe essa legislação que fala isso que pode emprestar. Porque o senhor equipamentos da Secretaria de Agricultura é para beneficiar a agricultura familiar. Mas nesse caso beneficiou o senhor diretamente, porque o senhor era proprietário, o senhor visa lucro com a empresa. Eu sei, mas eu fiquei... A usina de leite pegava meu bem emprestado. Embaladeira a vácuo é um equipamento Mas aí o senhor decidiu emprestar uma coisa que era sua. Mas não é um equipamento simples. Mas o senhor decidiu emprestar algo que era seu. Agora nós estamos falando de algo público. Quando meu bem estragava, eu emprestava o meu, e quando o deles estragava, eu socorri várias vezes. Eu socorri. E eu, naquele momento, foi por pouco tempo socorri. Aí o produtor Por que o senhor pediu a máquina emprestada? O senhor não tinha na época? Eu tinha a máquina. E onde está aquela máquina que o senhor tinha? E nunca foi consertada? A máquina precisou fazer importação de peça, agora que a máquina está ficando pronta. Depois de um ano? Depois de um ano. Mas aí quando eu repassei o negócio do produtor, ele sabia que a máquina era emprestado, que era devolução. E ele ficou sem um prazo, ficou livre? Ou ele não sabia dos 40 dias? Ele estava trabalhando e a Secretaria de Agricultura sabia que o bem estava lá e que eu não tinha vendido o bem, e ninguém prova que eu vendi esse bem. Na verdade, ô vereador, não se trata de o senhor ter vendido única e exclusivamente o bem. O senhor vendeu a indústria com o equipamento dentro, Não, junto. Eu vendi... o equipamento eu não vendi. O equipamento estava cedido, o equipamento era emprestado. Michael, deixa eu só fazer uma colocação aqui. No dia que eu fui procurado para falar pela primeira vez, eu realmente estava em reunião com os parceiros da minha empresa de São Paulo, não pude atender. No dia seguinte, pela manhã, eu procurei tanto a Secretaria de Agricultura, onde encontrei até o vereador lá naquele momento. O senhor nem lembrava, acho que do termo, lembrava? Eu não lembrava do termo. Aí onde eu fui procurar esse termo. E não quando o Maurílio, né, me procurou, no dia seguinte eu fui à secretaria pegar o termo. Aí eu lembrei do equipamento, que é que nem eu disse para você, o equipamento que só a agroindústria usa, né? É só a agroindústria usa, não o produtor. Então, pelo motivo de nós não termos essa rotatividade desse empréstimo, desse equipamento em questão, por isso que não houve nem cobrança, caiu-se no esquecimento. Quando é um outro produto, outro equipamento que tem essa rotatividade, que também era emprestado pela Secretaria de Agricultura, hoje, no dia em questão, de repente hoje pode se aparecer de novo essa pasta lá, você entendeu? A gente foi procurar, a gente não encontrou. Nessa sequência, eu perguntei ao Idamir quem tinha adquirido sua empresa, ele me relatou, foi a X pessoa, eu conheço essa pessoa, né? Busquei o contato dela, fui até ela, né, para poder investigar o caso também, para poder fiscalizar o caso. Quando eu procurei essa pessoa que adquiriu a empresa dele, ela me relatou. Falou, não, ele não... Fiz a pergunta, o Idamir te vendeu o equipamento? Não, ele me vendeu a indústria dele, porém o equipamento permanece aqui comigo, porque eu estava produzindo, até no momento agora eu parei a indústria, entendeu? Mas eu estava produzindo... A indústria está parada hoje? A indústria está parada hoje, né? Até se estivesse produzindo, até se essa indústria estivesse trabalhando... Mas está parada porque retirou a seladora? Não, né? Não. Porque está faltando matéria-prima, é isso? Por falta de uma boa parte por falta de matéria-prima. Ah, sim. Até eu defendo hoje, se essa indústria estivesse trabalhando, vamos avaliar o outro equipamento, exatamente, se ele funciona ou não funciona, senão também não, eu teria defendido para que não tirasse esse equipamento, mesmo sem o município ter essa normativa. Eu ia defender isso. Que nós vamos fazer uma indústria parar a produção dela, um pequeno produtor. Nós podemos falar de uma indústria, um AMEI, né, Idamir? Um AMEI que também necessita de ajuda e de apoio do município. Entendeu? Então eu procurei ele, o Idamir, o vereador, te vendeu o equipamento, eles me relataram que não. Entendeu? Que senão eu também teria, de pronto atendimento, procurado o Idamir, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o porquê que ele fez isso. E a gente... Mas imagina na hipótese, já de ninguém ter lá na secretaria, digamos que a turma passou lá, esqueceu, trocou de secretário, ninguém lembrava mais, o Idamir vendeu a indústria dele e também não tinha mais responsabilidade com a empresa e foi se esquecendo, que daqui 5 anos descobre que o equipamento estava lá sendo usado por terceiro. Eu acho que isso também ficou... Porque faltou renovar. Técnicos sabiam que estavam lá. Técnicos da secretaria sabiam. Os técnicos falharam também de não ter ido atrás? Faltou, assim, procurar e renovar esse termo.
Faltou renovação. Quem que fez o documento geralmente, de empréstimo? Quem faz? É o secretário? Quem faz a gestão desses termos de empréstimo teria que ter chegado e falar, ó, tá vencido o termo, temos que recolher ou temos que renovar. Quem que fez esse documento? Quem que redige o documento? O servidor público que digita esses termos. É um servidor lá da secretaria que faz o termo. Né? Não tem específico. O servidor que está lá no momento atende e faz o termo e procuramos ele mesmo. O que mais acostumou, o que mais quando eu iniciei a atividade, que a primeira pessoa veio buscar uma calcariadeira emprestada, quando eu assumi como secretário, a pessoa me procurou, posso pegar? Eu fui procurar dentro da equipe, que está ali há muitos anos, falou, não, isso é normal, vamos emprestar. Essas pessoas já editaram termos que eu assinei e hoje não se encontram mais lá. Você entendeu? Tem tanto termos meu, quanto termos de outros ex-secretários, né? E cadê essa pasta? Vamos buscar isso também a partir de segunda-feira. Sim, segunda-feira nós estaremos Queremos lá. saber aonde está essa pasta, onde até eu tenho mais termos. A Secretaria de Agricultura, nesses últimos anos, tem estado em evidência, né? Tanto a investigação do secretário, agora a investigação desse caso aí. E até te falo para você uma situação, Ivan. Quando a gente fala de Secretaria de Agricultura, o cara acha que ela tem horrores de orçamento. É um dos piores orçamentos da gestão pública, é a Secretaria de Agricultura, isso a gente sabe. Em todos os âmbitos, é municipal, estadual e federal. E a agricultura familiar precisa de apoio. Agora, depois do acontecido, vários produtores estão procurando. Agora eu não vou poder emprestar um Mas o senhor não acha que diante desse caso é hora de buscar a legalização disso? Sim, é o que nós trabalhamos no projeto da Fundagre, Porteira para Dentro. Do Porteira para Dentro, que hoje, para você ter noção, o município não pode adentrar uma propriedade particular, onde o cara escoa seu leite, escoa sua produção. A prefeitura não pode ajudar com a manutenção dentro da propriedade dos produtores. Né? Essa legislação é juína. Né? Não Juína. tem legislações. Brasnorte, por acaso, já tem. Então, nós estamos ao vivo em Brasnorte também. Então, para esclarecer, Juína não tem essa lei específica. Ela tem a legislação do Fundagre, mas é muito antiga e não vem ao caso para trabalhar como fundo hoje, da forma que a gente quer trabalhar como fundo. Que é receber a hora máquina, ou se vai fazer um tanque de peixe, receber a hora desse tanque de peixe e ir direto para dentro desse fundo. Todos os orçamentos aí que a gente vê geral, ele vai direto para um fundo municipal, o fundo de todo o recurso lá. Nós queremos que esse recurso vai para o Fundagre, o Fundo da Agricultura Familiar, direto, porque esse recurso ele vai voltar para a propriedade rural em forma de aquisição de calcário, em forma de aquisição de mudas, de insumos e beneficiar o produtor rural. Esse é o nosso projeto. E muitas vezes, Ivan, os produtores procuram a secretaria em busca de ajuda na sua propriedade. Muitos deles nem solicitam atendimento técnico, solicitam hora máquina. Né? Uhum. Eles vão lá em busca que a patrulha mecanizada da secretaria vá lá fazer isso. Muitas vezes, associado de algumas associações, vem solicitar esse trabalho via Secretaria de Agricultura. Né? E existe hora máquina, mas não existe ainda hora equipamento. Uhum. Não tem como a gente tirar uma taxa, emprestei a plantadeira, emprestei a calcariadeira, X valor hora máquina, X valor hora equipamento. Aí vai ter que mudar a finalidade, né? Vai ter que mudar a legislação para a finalidade. A finalidade desse equipamento é emprestar para entidades, cooperativas, associações, enfim, para o produtor. E assim, hoje nós nunca tivemos vereador que entende diretamente da agricultura. Hoje nós temos vereador que entende da agricultura e estamos mexendo nessa legislação e o prefeito ele tem vontade que estabeleça esse fundo da agricultura familiar, do Porteira para Dentro. Tá? Que o técnico ele sabe que é importante, que é um recurso que ele vai voltar para a propriedade rural em benefício ao produtor rural. As burocracias são muito. O produtor rural, o pequeno agricultor, ele precisa de apoio. O grande, ele tem como caminhar sozinho, ele pega recurso em banco, ele caminha. Mas o pequeno, ele precisa de apoio. Ele precisa do empréstimo de uma máquina, ele precisa do técnico na sua propriedade, ele precisa que ajude a trazer a tonelada de calcário. O grande contrata uma carreta de calcário, traz e joga na porta da sua propriedade. O pequeno, ele precisa, o feirante, ele precisa de 1 tonelada, 2 toneladas, ele não tem. Ele precisa de um trator, que eu estava investigando o trator na semana passada, que tinha produtor que está desde outubro
desde outubro sem plantar, porque o trator da Secretaria de Agricultura não beneficia. Ele vai atrás e a coisa não caminha, não anda. Por isso que a gente fiscaliza e fala, na área pública, esse trator não vai entrar mais, está barrado, barrou. E a gente sabe que não vai. E aí começou, agora foi para lá o trator. Secretário, a gente sabe que nós somos administradores, todos aqui somos administradores, né, cada um no seu segmento. E eu, para mim emprestar qualquer equipamento aqui, o meu patrão tem que saber, que é o João Luiz. Então, digamos que uma emissora aí pediu um equipamento emprestado, João. Inclusive de uma empresa para outra empresa que pertence ao mesmo dono. Exatamente. Se eu quero um equipamento daqui de Juína para Brasnorte, a gente tem que comunicar. Exatamente. O chefe do executivo sabia desses empréstimos, Jales? O que eu vou falar para você? Era uma situação corriqueira, acredito eu que o chefe do executivo não sabia. O secretário tem autonomia. E era um equipamento lotado na Secretaria de Agricultura, não era um equipamento lotado na Sinfra, por um exemplo. Dentro da prefeitura. Não era um equipamento lotado na Sinfra, lotado em outra secretaria, do qual eu tivesse que buscar o entendimento com outro secretário, que a gente precisasse lá buscar essa autorização. Né? E aí eu tenho para te falar aqui para você, Ivan, e que os produtores que estiverem nos ouvindo e solicitem e precisam desses equipamentos, que a hora que ele for buscar e que esse equipamento for negado, que a partir de agora vai ser negado, ninguém vai querer emprestar mais por causa dessa repercussão, que ele também entre em contato com você e informe. Olha, claro. Sempre usei, né? Sempre precisei, estou precisando e hoje eu não tenho, porque a Secretaria de Agricultura não dispõe de máquina suficiente para atender a agricultura familiar que tem no nosso, podemos se falar assim, no cinturão verde do município. Agora, Jales, uma situação, se essa prática de termo de empréstimo, se ela está errada, ela colocou que não tem legislação, a Procuradoria do município, da Prefeitura, tem que procurar a Secretaria e ver os moldes legais. Né? Ver como que vai fazer daqui para frente para beneficiar a agricultura familiar. Isso seja imediato. Que seja de imediato. Seja de imediato, porque quem plantou, o Cinturão Verde plantou hoje, vai plantar amanhã de novo. Você entendeu? O cara está plantando hoje, vai plantar amanhã, vai plantar depois. Muitos produtores têm ali um trator, mas o equipamento muitas das vezes custa mais caro do que o próprio trator. Quem produz sabe a dificuldade que é produzir e o custo de produção hoje, e o custo para você ter dentro de uma pequena propriedade todos os equipamentos necessários para que você consiga, desde de preparamento de solo até a colheita. Então não é todo mundo que vai conseguir alcançar isso. Muitos deles vai ter praticamente ter que parar suas atividades por não ter essas condições, se não tiver esse suporte do município e da Secretaria de Agricultura. Bom, nós estamos falando aqui com os vereadores Jales Perassolo e o Idamir Teixeira de Faria, vereadores de Juína, sobre essa questão envolvendo o empréstimo de um equipamento público para a empresa do vereador Idamir. O equipamento foi devolvido na tarde de quinta-feira à secretaria. A secretaria informou, inclusive, para a reportagem que o equipamento está em ótimas condições, né? Foi recebido ali em funcionamento e já está à disposição do poder público de novo. E a barata vai comer agora lá. Será, vereador? Vai. Agora você tem que fiscalizar o equipamento, a utilização dele. Eu prefiro, de uma forma ou de outra, ter a boa vontade que esse equipamento volta lá para o produtor rural, para beneficiar o produtor. Ele compra mandioca de 10, 15 produtores. Quanto custa uma seladora dessa aí? Em torno de uns 7 mil, 8 mil. Varia do modelo, né? Varia do modelo. Parcelar umas 20 vezes dá para comprar uma, né? Não é algo tão assustador, né? Mas para quem naquele momento tinha, que nem pro vereador naquele momento, que ele precisou do equipamento, aonde ele ia conseguir isso? O Idamir que está mais tempo, desculpa, Jales, mas só para a gente tentar entender, você que está mais tempo ali, inclusive como servidor concursado da secretaria, quando que foi adquirida essa seladora pelo município, em que gestão e para que foi adquirida à época? Ela foi adquirida em 2009 e foi adquirida para a usina de leite. Ela faz parte do patrimônio da usina de leite. Veio do governo do estado, se não me engano? Governo federal na época. E aí agora a usina de leite estava parada. Mesmo quando a usina de leite estava parada, às vezes ela dava problema lá e estava queijo sem embalar, eu corria com a minha máquina lá e embalava os queijos para eles e eu ficava lá em algum período também,
eles me socorriam também quando eu precisava, sempre teve essa prática. Isso porque era a prática de uma produção que estava em escala e o equipamento estava sendo usado. O queijo não pode ficar sem embalar, a mandioca aqui não pode ficar sem embalar. É que nem eu estou falando para vocês aqui. Se esse equipamento tivesse alguém mais precisando dele, a secretaria tinha ido atrás, tinha ido buscar, até mesmo eu. Foi agora, Como foi agora, só devido à denúncia. Acredito eu. Não, antes da denúncia. Antes da denúncia, eles já procuraram. Antes da denúncia. Mas eu acho o seguinte, que se tivesse usado nos 40 dias, é que o Idamir vendeu a empresa antes ali. Talvez eu acho que se tivesse usado nos 40 dias devolvido, talvez não teria dado polêmica nenhuma. Pois é, a questão é que demorou-se um ano para devolver, Idamir. Eu acho que essa é a grande questão. Ele tem que voltar, tem que beneficiar aquele produtor rural lá. Ele não pode ficar sem beneficiar a produção dele. Não podemos deixar um equipamento lá, a barata comendo e o produtor lá eu entendo a sua visão, vereador, e eu acho que ela é correta, precisa incentivar realmente, mas há que se buscar entender também os outros segmentos, porque se você for olhar, não é só o produtor que precisa de incentivo, né? A gente vai olhar aí para todo o empresariado, desde o pequeno, médio e o grande, todo mundo precisa. Se você chegar na porta de qualquer empresário e dizer você precisa de ajuda, ele vai dizer que sim. E aí essa é a questão. Quando eles precisar do poder público, o poder público está lá para ajudar. E essa é que é a questão que as pessoas dizem, por exemplo, um ano de um equipamento está ajudando o produtor, mas eu acho que nesse intervalo ele conseguiria organizar para comprar um equipamento. Só um ano, não, ele é para atender a agricultura familiar. Mas ele está atendendo, vereador, ele está atendendo única e exclusivamente um produtor que tem a indústria e vai lucrar. Os outros produtores estão entregando. Então eu tenho, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa e eu produzo coisas, qualquer produto. E o Damir, para mim ter essa empresa e produzir e entregar o material para o meu cliente, eu tenho que ter ela estruturada. Eu não vou abrir as portas da familiar não é estruturada, não tem condições. Mas a agroindústria privada, sim. Não tem nem acesso a crédito. O produtor que está lá plantando a mandioca no sítio, sim. Mas o cara que monta uma indústria, ele tem que ter, o Damir. É uma micro, não é uma indústria, Mike, é um pequeno. Mas você tem que entender a diferença de um pequeno para o grande. É fácil jogar pedra, acusar. Ninguém está acusando e ninguém está julgando. Você não é um agricultor familiar. Ninguém está acusando e julgando, Idamir. Nós temos aqui pequenas lojas de calçado, pequenas lojas de roupas. Nós temos pequenos em todos os segmentos, Idamir. Se a prefeitura tiver que comprar equipamento para atender a toda essa demanda, fica mais fácil? É claro que fica. Mas o que a gente está dizendo, precisa do incentivo? Precisa. Mas a agroindústria tem um dono e esse dono visa o lucro. E vamos incentivar a agricultura Agora, familiar. Na coletividade, quem está plantando bastante mandioca e precisa vender, nós estamos falando de um equipamento. É só um equipamento que precisa na agroindústria? Quantos equipamentos precisa para beneficiar? Aquele produto lá é só a embaladora. O resto é faca, freezer e mão de obra. Entende? Então, se cada um precisa desse incentivo, do mesmo jeito que o proprietário da agroindústria quer lucrar, ele quer vender o seu produto embalado, os outros segmentos também precisam. Então a gente não está dizendo que não é certo incentivar. É um ano utilizando um bem público, ganhando dinheiro com esse bem público e nunca se houve o interesse de... bem público, ele foi comprado para a agricultura familiar ganhar dinheiro com ele. A agricultura familiar no coletivo, Damir. Mas coletivo também, está beneficiando vários produtores. Eu não vejo que é dessa forma. Eu vejo dessa forma. Porque quem não está na pele da agricultura familiar. Não, mas eu acho que eu vejo que você está querendo sensibilizar o ouvinte que consegue compreender a nossa linha de raciocínio. Vocês tentaram colocar na cabeça do ouvinte que eu vendia a máquina. Prova para mim que eu vendia a máquina. A máquina estava dentro da indústria. Eu sei, mas prova que eu vendia a máquina. Eu já falei aqui que a equipe da Secretaria de Agricultura sabia onde estava a máquina. E quando você vendeu a indústria, o que você deveria ter feito? Nós já discutimos lá atrás. O termo finalizou. Quem faz gestão desses termos dentro da Secretaria de Agricultura poderia ter notificado ou ter ido lá e reformado esse termo para continuar beneficiando o produtor. Mas você não parar a produção do produtor lá. Mas você entende que houve um prazo suficiente para que esse produtor consertasse o equipamento ou adquirisse um equipamento?
um ano utilizando o bem público. Eu não sei avaliar ele mas agora, você, né? mas você foi agora proprietário da indústria. Ele estava beneficiando quando você foi proprietário. E a Secretaria de Agricultura fazia a gestão dos termos de empréstimo. Se venceu, eles teriam que ter notificado. É isso. Eu pergunto aqui para vocês também, quando vocês relatou que apuramos os fatos, vocês apuraram esses fatos aonde? Fontes. Jornalista é fontes. Fontes, vereador. Né? Correto. Você procurou. A fonte você a motivação que eu falei. Você fez, como eu fiz, ir lá procurar o produtor, a pessoa que possivelmente teria comprado esse equipamento. Vocês buscaram ele? Não? Como assim? Vocês buscaram essa pessoa que adquiriu esse equipamento, que supostamente teria adquirido esse equipamento da mão do... A gente visitou a empresa algumas vezes, mas não encontramos ninguém. Até porque ela está fechada, né? Você disse que ela está parada. Nós não conseguimos encontrar ninguém. Já fomos várias vezes a equipe de reportagem no local. Ele se coloca à disposição se vocês quiserem. Sim. A reportagem, para o ouvinte entender, a reportagem começou a ser produzida desde o final de semana, ficamos para publicar quarta-feira, para ouvir os senhores, para tentar entender todos os fatos. No dia que eu fui procurado, a matéria foi... Não, no dia seguinte, vereador. No dia seguinte. Ela foi publicada, né? O senhor foi procurado numa terça-feira, ela foi publicada na quarta. Então teve mais de um dia ali para poder a gente ter a resposta. O vereador Eudamir, por exemplo, veio aqui na emissora. Já de antemão, trouxe o termo. Eu não achei documento na secretaria, porque extraviar documento público é crime. E sorte que eu tinha guardado. Exato. E o senhor trouxe aqui. Quem não deve, não tem. Então, aqui. Ele veio aqui, trouxe o documento, a gente publicou lá na matéria o documento, inclusive. Então, é isso. E estamos abrindo aqui para os senhores virem aqui ao vivo. Vereador, existe em Juína, eu sei que existe em Juína outras pessoas que também processam a mandioca. Nós temos outras indústrias aí que trabalham também. Não tem especificamente a Vaco que eu conhecia, era a primeira dele. E uma outra que eu vi no supermercado, não me recordo a marca. Agora depois, acho que não deve ter um ano que essa outra empresa está embalando a vácuo. Mas chegou recentemente. Embalamento a vácuo era somente a empresa do vereador Eudamir. Bom, gente, já são 6h51. Eu acho que está bastante claro aqui as explicações dos senhores. Eu acho que o ouvinte conseguiu compreender a dinâmica do assunto, né? E entender todos os lados. E aqui está os dois lados, está o ex-secretário, que foi quem emprestou, e está o vereador que tomou emprestado. Então, ficou legal a dinâmica aqui para a gente poder esclarecer. Quem não teme, tem que vir esclarecer. E eu quero primeiro falar duas coisas, Damir, que eu admiro muito nas pessoas. Coragem, que é o que vocês estão tendo de vir a público, que são vereadores, estão aqui falando com a sociedade. E segundo, grandeza. Eu acho que o ser humano tem que ter grandeza de quando errar, falhar, reconhecer, errou, falhou, ajustar, corrigir, cobrar. Eu acho que é isso. E eu acho que nessa situação aí vai servir de lição para daqui para frente algo ser feito em termos de legislação. Os senhores são vereadores, podem discutir esse tema lá na Câmara. E o que os senhores esperam daqui para frente? Esse assunto está encerrado? O que os senhores esperam? Para mim está encerrado, né? Tem a denúncia, nós vamos continuar respondendo a denúncia, porque eu não usei um bem público para me enriquecer, até porque eu usei pequenos dias para cobrir uma falha de outra máquina que deu problema. E nós estamos à disposição do Ministério Público quanto a essa denúncia que surgiu após as investigações que nós estamos fazendo na Secretaria de Agricultura. Nós vamos continuar com as nossas investigações, vamos continuar defendendo a voz do produtor lá na Câmara Municipal. Eu sei que se você ouvir e pedir opinião pública para o produtor, o setor chacareiro aí, o pequeno aí, vocês vão observar que tem muita falha em questão de atendimento da agricultura familiar nesse sentido. E nós vamos continuar sendo essa voz da agricultura familiar, do agricultor lá dentro da Câmara e continuar com nossos trabalhos. Eu agradeço aqui, estou aqui, quem não deve não teme. E eu estou de portas abertas, sempre tive de porta aberta para qualquer pessoa, para qualquer bandeira. A minha bandeira não é bandeira A nem bandeira B, não. Todo tempo que eu tive lá na Secretaria de Agricultura, quem sentou em frente à minha mesa, eu sempre busquei resolver o problema daquela pessoa. E o que hoje não está acontecendo. A pessoa vai lá, reivindica, passa, a semente está passando da hora de plantar, não acontece, passou da hora, tem produtor desde de julho passado com um calcário lá na sua propriedade para jogar, pequeno produtor, não conseguiu jogar porque a Secretaria de Agricultura não viabilizou. Vou continuar cobrando essas práticas dentro da Câmara, dentro da Secretaria de Agricultura. E eu agradeço vocês, Ivan. Nós estamos aqui
quem não deve, não teme. Sempre é isso. Ô vereador, agora você disse que a sua máquina foi consertada. Eu vou na elétrica, diz que está pronta. Se tiver pronta, dá até para negociar com o rapaz da indústria agora? Não, né? eu não vendi. Não vai máquina. vender? Não, a sua? Não, a sua vendi. não está não, sua até ainda? que a minha máquina não é minha. A máquina que está comigo não é minha também. Aí já é emprestada. Não é minha. Então. Tá certo. Obrigado, viu, vereador Eudamir, pela participação aqui no programa, pelos esclarecimentos. Obrigado, Jares, também. Nada, Ivan, eu que agradeço o espaço que você nos concede aí para prestar esse esclarecimento, né? E torno a ressaltar, espero que esse fato não afaste da Secretaria de Agricultura esses produtores que necessitam desses equipamentos de forma emprestada como eles vinham pegando esses equipamentos, né? Vamos trabalhar agora para que a gente normatize isso, para que fique dentro da lei, mas eu acredito que nesse período até que isso aconteça, que essa prática de atender o produtor rural, ela continue, que o produtor rural continue sendo atendido pela Secretaria de Agricultura e vamos buscar até uma parte da minha demora na quarta-feira, se eu não me engano, foi porque eu estava buscando informações, né? E as informações corretas são essas, dada aqui a vocês hoje, né? Estamos aí, se for necessário responder ao Ministério Público, que eu acredito que ele deve ter uma linhagem de raciocínio, né? E espero que isso tudo seja esclarecido e seja feito aí o que o Ministério Público entender que deve ser feito. Estou aí à disposição para acatar o que o Ministério Público nos dirigir a fazer.